Estou aqui com o assessor especial da Casa Civil, Danilo Simões, ele que foi candidato a prefeito nas últimas eleições aqui em Afogados da Engazeira, somando mais de 9.000 votos. Danilo, desde as últimas eleições até o momento, o que é que você tem feito nessa função de assessor especial para atrair novos apoiadores para a governadora Raquel Lira? Haja vista que aqui em Afogados da Engazeira já tem um histórico do PSB há mais de 20 anos. O PSB vem se fortalecendo a cada ano que passa. Entretanto, na última eleição, você mostrou força, somando votos aí e conquistando apoios que já era, em eleições passadas, do PSB. Bom, Pepe, eu primeiro agradecer a oportunidade de estar conversando com todo o seu público, né, tanto da internet como do blog agora, dizer da nossa satisfação de estar representando a Afogados da Engazeira e todo o sertão do Pajeú nessa função que me foi confiada pelo governo do estado, pela governadora Raquel Lira. Mas antes disso, dizer a você que após as eleições a gente não se afastou de Afogados da Engazeira, né? Continuamos aqui fazendo o nosso trabalho, como já tínhamos dito durante o período eleitoral, né? Que independente do resultado das eleições, nossa intenção desde o início era constituir uma nova etapa de vida aqui em Afogados da Engazeira. Então, após as eleições, eu assumi o comércio lá que era do meu sogro como sucessão, né? E estou tocando essa empresa já desde novembro, né? Imediatamente após as eleições eu comecei a assumir a gestão da empresa e a gente está modernizando essa empresa e trabalhando nela para que ela se desenvolva e continue crescendo, né? É uma empresa já com 60 anos de idade, então não é qualquer empresa. Então a gente pretende aí desenvolver esse trabalho. E paralelo a isso, obviamente, pela responsabilidade que o povo de Afogados nos concedeu nas urnas, continuei liderando o grupo de oposição, né, fazendo um trabalho junto aos candidatos a vereadores e aos vereadores eleitos e às lideranças, né, comunitárias, enfim, todas as pessoas que nos apoiaram para manter realmente esse grupo unido, porque tivemos um bom desempenho eleitoral. E em abril, né, dado que a gente tinha dessa performance que nós tivemos na eleição e vislumbrando a possibilidade de ajudar, de auxiliar o governo do estado através dessa função da assessoria na Casa Civil, a governadora nos convidou e nós assumimos essa função a partir de abril. Então, de lá para cá, a gente vem conversando com várias lideranças regionais, né? Eu tenho tido contato com muitas lideranças, não só de Afogados da Engazeira, mas de toda a região do Pajeú, né? E ouvindo as demandas, falando um pouco da política local em cada região, em cada cidade. E esse é o papel que o Estado nos atribui, né? Que ser um interlocutor da comunidade, da sociedade, dos políticos, né, da participação política junto ao governo do estado. Então, levar as demandas do Pajeú, né, dos municípios do Pajeú e das lideranças da região para o governo do estado, para que o desempenho do governo melhore ainda mais. Esse é o principal objetivo. Obviamente que a melhora do desempenho do governo, desenvolvendo ações, entregando obras, entregando ações na região, vai trazer um benefício eleitoral que no final do dia é o que todo político quer, né? Ter sucesso nas urnas e continuar o seu trabalho. Então a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, de conversa, de alinhamento, né? Junto com outros assessores que tem na região, como Sávio Torres, Zéinha, George Patriota, o próprio Edson Henrique, que está junto conosco nessa caminhada aqui na região do Pajeú, o Anderson Lopes lá em Itapetim. Então, esse conjunto de lideranças que vão trazer as informações mais efetivas para o governo do estado, através dessas lideranças, para que o governo realmente tenha uma grande performance aí nessa reta final do mandato. Ô Danilo, a gente tá em época de Expo Agro e você e Edson Henrique conseguiram um aporte de 180 mil. A situação alega que não é nem 10% do que o evento custa aos cofres públicos. Mas pelo que se sabe é que esse aporte, se não fosse vocês, o Estado também não mandaria nada. Até porque chegou ao nosso conhecimento que a governadora ligou para o prefeito Sandrinho, que é normal, até porque ele está no executivo, né, no momento. Mas
Como Danilo e Edson viram assim essa conquista e ao mesmo tempo as críticas? Bom, Pepe, veja, eu não diria que a ajuda e o aporte financeiro do governo do estado veio só por uma questão do interesse de Edson Henrique e de Danilo. Acho que a governadora sempre apoiou, né, nos 2 últimos anos, apoiou a Expoagro, e não seria diferente agora no 3º ano. O que ocorreu, na verdade, foi por questões burocráticas e por, eu não sei se você lembra, mas recentemente, inclusive, o governo do estado teve que levar um projeto de suplementação de orçamento para verbas para o São João, e como a Expoagro ela não faz mais parte do ciclo junino, ela ficou meio que deslocada em relação à distribuição desses recursos. Mas assim, em nenhum momento faltou, vamos dizer assim, vontade política e o desejo do governo, da governadora Raquel Lira apoiar. O que aconteceu foi, de fato, um impasse em relação à questão financeira, mas que a gente, obviamente, com todo interesse, porque somos afogadenses, estamos aqui em Afogados da Engazeira, independente da questão de política partidária, de política eleitoral, eu acho que se a gente tem um espaço, a gente tem que procurar ajudar a nossa cidade, né? Independente do prefeito ser A ou B ou C, eu acho que cada um no seu local de trabalho, no seu espaço, naquele que você conquistou, tem que, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Então, foi nessa perspectiva. Então, a gente, de certa forma, ajudou na articulação, né, junto à Secretaria da Casa Civil, à Secretaria de Agricultura, que, inclusive, o secretário Cícero Moraes esteve conosco aqui na abertura da Expoagro, a viabilizar esse aporte. Com relação à questão proporcional ao tamanho do evento, eu creio que o valor que foi destinado, ele não difere muito do que aconteceu em anos anteriores, né? Eu acho que essa proporção é natural que ela tenha uma participação menor do que o município, até porque o município é o principal interessado em fomentar a exposição. Então, assim, eu acho que é tudo dentro das condições, né? Essa questão das pessoas dizerem, porque deu X milhões para um São João assim, mas aí também tem que ver qual foi o gasto que aconteceu lá nesse São João, né? Com certeza o gasto do São João de Arco Verde, São João de Caruaru, São João de outros locais, Carpina, por exemplo, foi um gasto muito superior ao da Expoagro. Então, eu acho que existe uma proporcionalidade, né? O governo do estado também não teria condição de arcar com um valor que fosse correspondente a praticamente o valor total da festa, né? Se você parar para comparar, que as pessoas fazem essa comparação, mas Arco Verde, a governadora destinou 2 milhões e para Afogados da Engazeira foi 180. Mas quando você faz a proporção do quanto se gastou no São João de Arco Verde, no global, e do quanto se vai se gastar, se ela trouxesse os 2 milhões para cá, por exemplo, seria praticamente o custo da festa inteira. Então, acho que isso é mais para o debate político, da militância, que gera aquele burburinho nas redes sociais, mas eu creio que ajuda, o prefeito inclusive reconhece a ajuda, fez questão de agradecer publicamente a ajuda. A decisão de usar na grade que já existia foi do próprio prefeito, porque o governo do estado se disponibilizou, inclusive, a fazer uma nova atração, se fosse o caso, mas eu acho que ele, o prefeito, corretamente, eu acho que ele tomou a decisão corretamente, já estava com a grade fechada, preferiu ficar com o recurso. Então, eu acho que disso aí todo mundo participou, a prefeitura pediu, o governo do estado ajudou, a gente como assessor especial teve uma contribuição no desenrolar para que articulasse e fizesse com esse recurso fosse viabilizado. Então, acho que quem ganha com isso é a nossa cidade. Ô Danilo, agora esquecendo um pouco de política e falando como criador, né? Você é criador também de caprinos e ovinos. Como é que você avalia a 19ª Expoagro a respeito da exposição? Esquecendo um pouco os shows, mas voltando mesmo para a exposição de animais. Deixando claro que eu sou um criador amador, viu? Meu pai era que gostava mais e se envolvia mais, inclusive participou com alguns animais durante a exposição da Expoagro no início, ganhou até prêmios com animais lá da nossa propriedade, mas eu ainda estou engatinhando nesse processo. Gosto, me interesso, mas ainda estou engatinhando. Mas assim, o que eu vi lá, Pepe, tive a oportunidade de visitar as baias e ver os animais. Eu acho que a qualidade dos animais é indiscutível. Os animais que estão lá realmente são animais de uma linhagem muito boa, né? Eu acho que tem uma origem muito, muito boa. De fato, não há o que negar nessa questão da seleção dos animais que participam lá, que estão sendo expostos. Porém, o que eu disse a um veículo de comunicação e reafirmo aqui, é que eu acho, dado o tamanho da feira, da Expoagro, como festa, como evento regional, que já está na sua 19ª edição,
eu acho que a parte dos animais poderia ser melhor aproveitada e ter uma pujança maior, vamos dizer assim, né? Uma participação maior de criadores de outras regiões, inclusive, com outras raças, não só está muito focado na santinês e no Doppler, então poderiam ter outras raças, até raças que não são hoje trabalhadas aqui na região como uma forma de incentivar. Então acho que isso é um trabalho que precisa ser feito. Eu acho que não é uma crítica ao que está lá, pelo contrário, eu acho que está bem feito o que existe lá, mas é uma crítica construtiva para que nos próximos anos a gente pense a Expo Agro como algo ainda maior, né? E quem sabe no futuro até ter um espaço próprio, né? Como tem em outros municípios, né? Um espaço próprio para exposição, adequado, porque ali de fato é um espaço bom, mas é totalmente adaptado, não é um espaço feito para o evento. E eu acho que pelo tamanho da Expo Agro, de repente a gente poderia no futuro pensar nisso. Então acho que a gente tem que debater isso do ponto de vista técnico, né, com os criadores, com os produtores locais, com toda a estrutura governamental, tanto da Secretaria Municipal como da Secretaria do Estado, como o Ministério de Agricultura, né? Então a gente tem que haver uma mobilização maior para que a Expo Agro ela ganhe uma dimensão do ponto de vista técnico dos animais e de toda a estrutura da feira, especificamente da exposição, maior. Pronto. Ô Danilo, para a gente encerrar, eu venho de uma escola também, principalmente nessa questão de jornalismo, por já ter passado na Rádio Pajeú, de às vezes colocar os entrevistados nas fogueiras. Proporcionalmente, você nessa função de assessor especial, tem conseguido articular mais coisas para Afogados da Engazeira do que Mário Filho, já que foi anunciado assim que Raquel assumiu? Você é a pimenta, né, da entrevista. Não, veja, eu acho que cada um está cumprindo o seu papel. Eu acho que desde o início do governo foi a pessoa escolhida para fazer essa articulação. Mas aí eu vejo a figura desse cargo do Mário, além da questão política, uma questão também administrativa, né, de ter o trânsito com os órgãos do Estado e com as secretarias, enfim, já uma coisa mais efetiva administrativamente falando, e a nossa assessoria é uma questão mais política, que todos os governos têm isso, né? Essa assessoria política existiu no governo de Arras, no governo de Eduardo, no governo de Jarbas e agora no governo da governadora Raquel Lira, Paulo Câmara também. Então, um papel mais político. Eu acho que dá para dividir essas funções, né? Eu acho que o Mário continua tocando a questão administrativa, mas eu creio que na questão política, principalmente olhando o município de Afogados da Engazeira, o que a gente espera, né, e é nisso que a gente está trabalhando, é que a gente consiga fortalecer o grupo político da governadora para exatamente conseguir fazer com que ela tenha um bom desempenho eleitoral aqui também, né? Que as ações do governo cheguem, né? Que é o principal motivo do nosso trabalho, mas que isso também se reflita na questão eleitoral, que é natural, né? Então eu acho que os papéis eles estão bem definidos, né? E a gente está trabalhando sem nenhum tipo de atropelo, estamos tentando fazer o nosso trabalho na medida do possível, e o Mário também fazendo dele, então acho que não tem nenhum conflito, acho que os dois querem a mesma coisa, eu já disse isso a Mário, acho que o objetivo nosso é o mesmo, é que o governo dê certo, que a governadora seja reeleita, então não tem por que a gente estar brigando por nenhum tipo de espaço, nem com picuinha nesse aspecto. Mas na última eleição, ele por ser um representante da governadora e você por ter o apoio dela também, a ausência de Mário ajudou ou atrapalhou a tua campanha? Não, eu acho que qualquer ausência, quando você fala em eleição, o objetivo principal é você somar, né? Então, assim, você não ter o Mário na campanha, obviamente que atrapalhou, não tem o resto de dúvida, né? Agora, foi uma opção pessoal dele, eu acho que a condução do processo, quando eu tomei a decisão de ser candidato, talvez tenha surpreendido e ele tinha outros interesses e outra visão do pleito local, e isso aí acabou gerando uma certa dificuldade de alinhamento, mas coisas da política, né? Coisas da política, da mesma forma que ele esteve ausente na última eleição, pode ser que na próxima não esteja, enfim, são situações pontuais. Então a gente tem que ter maturidade, né, para entender o momento de cada um, respeitar, né? Eu acho que isso aí mostra que a gente não veio para a política para fazer uma política de revanchismo, nem de nenhum tipo de ataque pessoal a quem quer que seja, né? Eu acho que pela posição que ele ocupava no governo, eu acho que ele deveria ter nos apoiado, isso é uma opinião minha, até por uma questão política para a própria governadora, né? Mas
a gente, cada um é de maior idade, sabe o que faz, sabe as consequências de tudo, das decisões que a gente toma. Então não tem problema nenhum e o nosso relacionamento está tudo sob controle, sem nenhum tipo de problema. Ô Danilo, eu te agradeço esse espaço, esse tempo que você tirou. Eu sei que sua vida está muito corrida aqui em Afogados. O blog tem menos de uma semana e já ter tido essa sua entrevista aqui, para mim, já é muito gratificante. Eu sei que vai ser a primeira de muitas. Maravilha, Pepeu. Eu queria desejar muito sucesso ao blog, né, do Corujão do Pepeu. Aí, assim, eu acho que você tem o talento necessário para poder fazer o desenvolvimento dessa ferramenta de informação para a população, né? E a gente espera continuar tendo os espaços e contribuindo da melhor maneira para que esse seu novo empreendimento, vamos dizer assim, prospere, que você tenha bastante sucesso. Muito obrigado.